projeto a gente fez aqui, eu e o Dr. Lúcio, toda quinta-feira, às 19 horas, a gente traz professores renomados. E o professor Marcelo Bittencourt, doutrinador, especialista em direito previdenciário, diretor do IEPREV, na atuação nos tribunais superiores, como amigo Cury. Dispensa maiores comentários, porque assim, o professor é muito conhecido. E eu gostaria, professor, de iniciar com uma pergunta assim. A gente sempre fica pensando, como funciona? O que é esse tal de amicus curis? Como funciona a atuação especificamente do IEPREV nos tribunais? A gente tem dúvida, às vezes, nisso. A pessoa que está assistindo tem dúvida até nessa palavra, amicus curiae. O que é isso? E como é a atuação do IEPREV? Certo, perfeito. Bom, o amicus curiae, antes de mais nada, né, um termo latino que vamos traduzir como amigo da corte, né? É o amigo da corte. Então, o IEPREV, nessas atuações que nós temos feito, ele tem se manifestado. Primeiro, ele se candidata como amicus curiae, ele se apresenta para os tribunais superiores, não é? Nós temos atuado aqui na TNU, STJ e STF, se apresenta e se habilita mostrando. Primeiro, nós temos que mostrar o porquê que nós queremos atuar como amicus curiae, né? Qual é a representatividade do instituto, mostrar que é um instituto de estudos previdenciários, um instituto que tem pós-graduação, um instituto que tem uma editora de livros específicos na matéria previdenciária, um quadro de professores, doutores, pós-doutores. Então, não é fácil, meus colegas, haver uma habilitação para representar um instituto como amicus curiae. Não é fácil. Então, o IEPREV, face à sua qualificação de excelência na matéria, no tema, ele tem conseguido, agora nos últimos anos, ser habilitado como amicus curiae, né? Então, ele serve de auxílio ao julgador. Essa é a primeira parte importante. Ele é um auxiliar do julgador, ele não é parte, né? Essa é uma dúvida comum assim, que se tem, né? Mas o amicus curiae é parte? Não, ele não é parte no processo. Ele é um auxiliar do juízo, não é? Dos julgadores, pela sua expertise na matéria. Ele vem apresentar elementos que eventualmente não tenham sido apresentados nos autos. Ele vem trazer uma luz, uma reflexão sobre a matéria que eventualmente não tenha sido ventilada, elaborada. O amicus curiae ele pode ser habilitado em qualquer tempo do processo, tá? Via de regra, ele já é habilitado mais lá nas instâncias superiores, quando um tema ele é afetado como representativo de controvérsia, não é? E aí aquele tema ele vai causar pelo sistema de precedência, ele vai abarcar todos os julgados daquele tema no Brasil inteiro. Então essa é a importância do IEPREV, não é? De trazer luz aos julgados. Muito importante. Professor, nesse sentido, o IEPREV tem atuado, né, lá nos tribunais superiores, tem atuado massivamente junto com relação a isso, mas eu queria ver assim, qual a importância, como que tem sido hoje utilizado no seu ponto de vista, ou se nós temos como advogados negligenciado isso no Brasil, na área previdenciária, os recursos repetitivos, os temas, que ao meu ver, eu vejo isso pouco sendo discutido na nossa área. Qual a sua opinião sobre isso? Verdade, Silvestre. É um tema, assim, os sistemas de precedentes, né, os representativos de controvérsia, os temas de repercussão geral no STF, eles têm que ser mais aprofundados pelos colegas. Essa que é a verdade. O colega abordou muito bem.
Eu até, um dia desses, a gente falando numa live com outro colega, o doutor Salomão da Bahia, eu citei um exemplo que ele deu risada. Vamos pegar o seguinte, tem muitos colegas aqui que podem estar assistindo agora ou posteriormente, que estão começando na área, né, na área jurídica, na área previdenciária, e vão começar por onde, né? Onde é que o que nós vamos fazer? Vamos pegar a Lei 8213, vamos ler de cima a baixo, de baixo a cima, pega a Lei de Custeio, a 8212, vai de cima a baixo. Mas eu diria que esse não é o melhor caminho. É importante o conhecimento da lei? Não, sem dúvida, é importante. Agora, vejamos, se você começar a pegar os julgados, os precedentes do STJ, do STF, da TNU, esse colega ele vai ter uma base excelente para já ir na veia, já ir direto. O que os tribunais estão abordando, que é o pão fresquinho, é o pão quente que está saindo do forno na padaria, que nem nós tivemos hoje, eu acho que mais tarde a gente vai abordar. Hoje nós tivemos uma sessão da TNU, e são temas que foram afetados e já são vinculantes, não é? Então, os sistemas de precedentes, que começou lá em 2004, na emenda constitucional 2004, e a partir ali de 2007 já começou os repetitivos de controvérsia no STJ, já começaram a fazer uma fusão do civil law com o common law, né? Isso aí a gente lá na faculdade a gente viu bem como é que funciona, né? O civil law e o common law. Então começou uma aproximação desde 2007. E como tem um sistema vinculante, a gente tem que saber, não basta saber a lei, até porque o juiz ele não está adstrito somente à lei, o juiz ele está adstrito à súmula. Ele tem que aplicar a súmula, não é? E claro, e tem diversas técnicas, né, que a gente, ao longo ali do manejo do processo, a gente tem que identificar se aquele caso concreto ele se aplica exatamente aquele precedente, aquele tema, e muitas vezes eu vejo colegas reclamando, poxa, mas o meu caso não se aplica àquele tema afetado, o que eu faço? Eles entendem que sim, eu entendo que não. Bom, mas então tem aquele remédio jurídico do distinguish, né? Para você fazer uma distinção, para mostrar para o tribunal, olha, não é bem esse caso. Então tem vários remédios aí que a gente pode adotar, mas para concluir, sistema de precedentes, súmulas, representativos de controvérsia, repercussão geral, temas afetados na TNU, é muito importante conhecer. Fundamental. É verdade, professor. É aquela que a gente sempre comenta, né, doutor Lúcio? O advogado previdenciarista tem que sempre estudar, né? A gente sempre fala, né, que o IEPREV está sempre à frente, com bastante cursos online. A gente tem o IEPREV Premium, que tem a possibilidade do aluno estar sempre atualizado. Então, a importância do advogado previdenciarista estar à frente, estudando, não ficar somente na legislação seca, e além. E, professor, verdade. Eu soube que o professor sustentou o tema 1057 no STJ. Conte pra gente como foi essa sustentação oral e detalhe pra gente o que foi tudo, como foi ocorrido, o que isso significa e como a gente pode utilizar isso nos nossos processos. Verdade, doutora. Agora, questão de alguns meses, a gente fez essa sustentação do tema 1057, um tema muito, muito relevante, muito importante. Antes da gente entrar nos temas da TNU, né, vamos falar só desse, do STJ, porque ele é um tema que auxilia a cidadania em geral e nós, advogados. Né? Nós, advogados, nós somos, vamos dizer, direto ou indiretamente também beneficiados, porque ele diz o seguinte,
nos casos das pensionistas e dos herdeiros, tá? O que diz o tema 1057? Os pensionistas e os herdeiros de falecido que deixou uma pensão, certo? Esse segurado que veio a falecer, ele não requereu em vida. Vamos criar um caso, um exemplo, para ficar mais fácil, tá? Esse segurado, ele em vida, ele não requereu nenhuma revisão, certo? O questionamento do 1057 é: a pensionista e os herdeiros teriam legitimidade para requerer uma revisão pós-mortem? Né? Ou seja, o segurado, o titular do benefício, não requereu nenhuma revisão da sua aposentadoria. Né? E eu tenho certeza aqui que muitos de nós trabalhamos com revisões, né, de aposentadorias. É algo que cada vez mais a gente identifica, manejando nos processos administrativos, né, que cabe algum tipo de revisão. Mas no caso concreto, aquele cidadão que tem direito, ele faleceu e ele não requereu. Pode a pensionista e algum herdeiro fazer o pedido por ele? Né? Essa era a discussão, e o INSS sustentava que esse direito era um direito personalíssimo, que somente aquele titular daquela aposentadoria, por exemplo, somente aquele titular da aposentadoria poderia requerer, poderia renunciar, poderia pedir a revisão. Depois que ele não fez esse pedido, não poderia. Mas o STJ, né, ele decidiu, assim, resumidamente, ele decidiu que sim, pode, lá pelo artigo, se não me falha a memória, 124, 128 da Lei 8213, vou pegar aqui e já passo com precisão. Pode ser, sim, tanto a viúva, a pensionista, quanto os herdeiros. Digamos que ele não deixou pensão. Olha só como vai mais adiante, como vai mais além o julgado. Ele não autoriza somente a pensionista. Digamos que tenha lá um filho maior de idade, que não é pensionista, ele é um herdeiro, ele é filho. Ele é filho. Ele pode pedir a revisão. Ele pode pedir a revisão. Em nome do seu pai, em nome da sua mãe falecida. Isso é muito bom, professor, porque às vezes não existe pensionista, né? Não existe esposa. Não tem a figura da esposa. Então, a possibilidade dos herdeiros pedir a revisão foi uma decisão, assim, excelente. Excelente, excelente. Abre um leque, parabéns, professor. Doutora Valéria. Parabéns pelo amicus curiae aí. Que joia. Parabéns. E o orgulho de ter o diretor do EPREV lá, representando Nossa, e decidindo aí para a gente colocar isso e mais ações de revisões aí para o nosso escritório, né, doutor Lúcio? É verdade. Com certeza. Muito bom. E vamos divulgar mais isso também, né? Também. Abre um leque muito grande, é verdade. A gente tem que divulgar. Eu abri aqui, meus amigos, o artigo 112 da Lei 8213. Ele diz o seguinte, até vou ler aqui, ele é curtinho. O valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores, né, que seriam os herdeiros, na forma da lei civil. Agora o finalzinho é importante também, vejam só, quem está assistindo. Independente de inventário e arrolamento. Olhem que interessante. A lei, para facilitar, ela já possibilita haver habilitação direto. Não precisa ter inventário, não precisa ter arrolamento. Daqui a pouco, né, aquele falecido não deixou bens para abrir inventário. Imaginem. Já pode se habilitar direto no processo. Então é um leque muito interessante para nós aqui atuarmos. Né? Muito interessante. Verdade. Tem muitos segurados que chegam no escritório, doutora, não fiz inventário, não tinha nem por que fazer, a gente não tinha nada, e deixei de fazer mesmo.
Então, esse leque aí também foi muito importante. Verdade, é verdade. Esse foi um tema deu uma repercussão muito grande. E que bom que deu certo. Deu trabalho, professor. Deu trabalho, a gente representou, os colegas do IBDP também representaram lá com o Dr. Márcio Hartz, que é um brilhante advogado também. Então, foi muito boa, assim, a fundamentação do voto. Isso é uma outra coisa, doutora Valéria, que vale a pena ler, não só a ementa, né, mas o voto em si. Ali tem uma riqueza de conteúdo no voto, para a gente até entender o raciocínio do julgador, aonde que ele quer enxergar, qual é a delimitação do tema. Então, para os colegas que querem também aprofundar um pouquinho mais, tirem tempo ali, leiam pelo menos um acórdão por semana, né? Pega um acórdão por semana, dá uma lida com profundidade, a gente vai sair muito enriquecido disso. A gente tem alguns julgados deles, são verdadeiras aulas, né? Vale muito a pena. Sem dúvida, sem dúvida. A gente enriquece muito. Vamos seguindo aqui, eu estou preocupado com o nosso tema, a gente está com o nosso horário, mas temos alguns temas aqui importantíssimos. Principalmente, eu queria dar um pulo um pouquinho no nosso roteiro aqui, professor Marcelo, para a gente não deixar de falar sobre os que tiveram alterações hoje. E depois a gente falar sobre o amianto, sobre a coisa julgada administrativa. Mas esses que foram atualizados recentemente, que tiveram mudanças aqui significativas, né? O 242, 241. Certo. Verdade. Você pode falar para a gente aí. Verdade. Nós tivemos vários que foram retirados de pauta, né, porque a TNU ela não julga só matéria previdenciária, né, ela julga outras matérias. Né, então, inicialmente, tinha só para uma manhã 25 processos com sustentação oral. Então, imagina assim, é maçante, né? É bastante coisa. Então, alguns processos foram retirados de pauta, tá? Mas vamos falar de dois aqui, então, que são bem interessantes. O tema 242, tá? Tema 242. Falava sobre a possibilidade de haver indenização, responsabilidade civil por conta do atraso das perícias médicas quando houvesse greve dos peritos e aquele segurado com incapacidade, ele ficava no limbo, né? Ele está cometido por uma doença, está incapacitado, ele precisa da perícia médica, essa perícia médica demora sobremaneira para acontecer por conta da greve, e tinham julgados que estavam no sentido, né, decidindo no sentido de que caberia uma responsabilização pelo Estado, né, leia-se o INSS, tá, por um dano moral. Né? Só que esse julgado ele foi negativo assim, para o segurado. Tá? O julgado foi no sentido de que não cabe indenização, responsabilidade civil, dano moral nesse sentido. Então é importante, né, até para os colegas que estavam pensando em manejar algo nesse sentido, tá? A gente tem que se atualizar não só para aqueles que a gente vai ganhar, né, mas não perder tempo também e ajuizar demandas que porventura já é consolidado, né, nos tribunais superiores, tá? Então a TNU nesse sentido fechou as portas, não cabe responsabilidade civil. O outro tema foi um tema muito interessante também, o tema 241. Esse que eu falei antes foi julgado hoje, agora eu vou falar do outro que foi julgado hoje, de manhã. Tá? Nem sei se tem um acórdão ainda no site lá do Conselho da Justiça Federal. Mas o tema 241, ele fala sobre o facultativo de baixa renda, o segurado facultativo de baixa renda. Tá? O que a Constituição Federal, para ampliar o sistema de proteção social,
ele trouxe uma alíquota diferenciada para aquele segurado facultativo de baixa renda que tenha o trabalho exclusivamente doméstico. Né? Vamos só dar essa explicada aqui, doutor Cipreste, para situar, né? Para porventura alguém não se lembre. O segurado facultativo de baixa renda, ele tem que ser trabalho doméstico, a gente chama, né, a dona de casa ou o dono de casa, né? Sim. O que acontece no caso? No caso paradigmático, essa dona de casa, eventualmente ela vendia bolo em hospital. E ela tinha um trabalho informal. Né? Então, restou a dúvida. Né? Esse trabalho eventual, informal, esporádico, ele tiraria ela da condição de facultativa exclusivamente doméstico? Olhem que interessante. Né? Porque, veja, a lei ela fala que tem que ser exclusivamente trabalho exclusivamente doméstico e sem renda. E aí vem a grande questão, né? Uma pessoa, e no caso paradigmático, é interessante, porque é bom a gente não só procurar o voto, mas procurar ler lá a sentença, que aborda com mais profundidade. Essa senhora, o marido estava desempregado, o casal, e ela se viu obrigada a vender bolo no hospital. E eles tinham uma renda de R$500 com a venda dos bolos para sustentar o casal. Né? Sim. O que acabou acontecendo foi mais ou menos o que aconteceu no tema da vida toda. Empatou 5-5. Deu empate de 5-5. Igualzinho a revisão da vida toda, que nós estamos aguardando aí, que acredito que logo, logo seja julgado. Então, como é que fica? Né? Temos empate 5-5, empate acirrado. E o relator começou votando contrário à tese, mas os votos divergentes começaram a ganhar corpo. E agora vamos aguardar o voto de Minerva, tá? Que logo, logo o presidente da TNU vai dar o seu voto de Minerva. Então não está 100% julgado, mas é um tema que tem uma questão social muito, num pano de fundo, muito importante. É muito importante. Então, vale a pena acompanhar de perto. Então, basicamente, tivemos outros julgados ali, mas eu colocaria esses dois como mais relevantes no dia de hoje. Eu gostei, professor, que o senhor frisou, né, no início, que o advogado ele precisa conhecer esses precedentes. E hoje a gente vê muitos advogados falando sobre danos morais. E o tema 242 trouxe isso. Então, o advogado que não conhece esse tema, está o quê? Ingressando com ações de danos morais por desconhecer esse tema. E uma ação dessa vai ser improcedente. E aí tem outro detalhe. Não precisa colocar uma ação dessa no Poder Judiciário. A gente está com o Poder Judiciário tão assim, lotado de ações. Então, se o advogado for cauteloso e conhecedor dos julgados da TNU, ele o quê? Ele utiliza aquele princípio que é da cooperação. Não precisa ingressar com esse tipo de ação no Poder Judiciário. Agora, foi o que o professor falou no início. O advogado precisa conhecer esses precedentes julgados aí que bem o professor está falando. Perfeito, doutora Valéria. É fundamental a gente estar por dentro, né? E esse é o bem das lives que os colegas têm feito, né? Proporcionado, deixa salvo, depois algum colega vai querer depois num outro momento assistir, né? Porque muita gente hoje assiste depois num outro momento, num outro estágio. Então já vão ter conhecimento dessas questões novas, recentíssimas, que foram julgadas. Tem um tema também, colegas, que eu, aproveitando sobre o baixa renda, deixa o doutor Lúcio fazer uma emenda desse baixa renda de hoje, fazer uma emenda com outro tema também de baixa renda, que foi julgado questão de um mês também,
mês atrás, que é o, por número aqui, deixa eu verificar, o tema 285. Isso. Tema 285, tá? Que também está relacionado a esses segurados facultativos de baixa renda, dono de casa, atividade exclusivamente doméstica. O que acontece? Esses segurados facultativos, eles têm que estar cadastrados no CadÚnico. Requisito número 1. Eles têm que estar cadastrados no CadÚnico. É lá que é feito todo o cadastro, toda a avaliação, é analisado a renda, núcleo familiar, etc. Tá? Muito bem. Qual era a discussão nesse tema 285? Diz o decreto que regula o CadÚnico, que esse segurado facultativo, a cada 2 anos, ele tem que atualizar o CadÚnico. Ele tem que, a cada 2 anos, ir lá no CadÚnico, dizer, eu continuo morando no lugar tal, eu tenho tal renda, meu núcleo familiar é esse, tal, etc. Muito bem. A questão, no caso paradigmático, é que uma pessoa, né, o autor da ação, ele precisou de um benefício previdenciário, se não me engano, um auxílio-doença, e ele não tinha revalidado dentro dos 2 anos. O decreto determina que a cada 2 anos tem que revalidar, só que aquele segurado não revalidou. E aí, o que acontece? O INSS negou o benefício, porque entendeu que houve uma afronta ao decreto, né, dizendo que aquela pessoa poderia estar fora dos requisitos do CadÚnico. Tá? E a TNU decidiu, né, de uma forma, e os julgados da TNU têm sido muito bons, assim, ultimamente, tá? Tem tido, vamos chamar assim, um caráter social muito Humanitário, né? humanitário, exatamente, sensível, né? E veja bem, e esse tema, doutor, eu fiz a sustentação oral, e nós trouxemos elementos, e aí vem uma coisa de que vale a pena, eu andei comentando com alguns colegas em outra live, que vale a pena a sustentação oral e a atuação do amicus curiae. Veja, porque eu esqueci de falar lá no início que o amicus curiae, ele apresenta memoriais. E lá nos memoriais nós apresentamos sugestões de voto, informações que podem ser relevantes para o próprio voto. E o próprio relator, né, nesse caso, ele julgou favorável, no sentido de que, mesmo não tendo havido a revalidação dentro dos 2 anos do CadÚnico, aquela pessoa, aquele segurado, ele faz jus à qualidade de segurado e ao direito do benefício, né? No caso, o auxílio-doença. E por quais motivos? Né? Primeiro, porque o decreto, ele é um decreto, né? A lei não prevê isso, tá? Quem previu foi o decreto. Então, o decreto, aquela velha máxima, decreto não pode se sobrepor à lei, tá? E mais, a própria lei fala que deve haver uma ampla divulgação do sistema do CadÚnico. Meus amigos, vamos considerar que o público, né, as pessoas beneficiárias do baixa renda, são pessoas que têm dificuldade de acesso à informação. Então, a gente exigir uma questão altamente burocrática, a cada 2 anos tem que ir lá, revalidar e etc., deveria pelo menos haver um grande plano de informação, informativo, sobre isso. E sequer o site da Caixa Federal e o site do gov.br informam essa situação de que deve haver a cada 2 anos. Ora, se o próprio governo, nos seus sites oficiais, não informam o baixa renda, não pode ser exigido isso como requisito. Então, e essa nossa sustentação oral foi muito interessante, que o próprio julgador, ele acrescentou no voto dele, né, e também oralmente na exposição. Então, foi mais um julgado importante, favorável
aos nossos segurados e também para nós advogados, né? Muito bom. Eu queria agora pedir até licença aqui para vocês. Eu vou fazer um remendo aqui, uma emenda, não é uma remenda, uma emenda. Vamos Já que lá. a gente está falando do CAD único, porque o CAD único ele é requisito também para a concessão do BPC, né? Isso aí. Então, eu queria a sua opinião sobre uma questão. O BPC, por exemplo, o segurado estava recebendo o BPC, segurado não, né? O beneficiário do BPC, né? Baixa renda, não tinha renda alguma, e estava recebendo por mais de 2 anos. E vai se passando aí 2, 3, 4, 5 anos. Ele não renovou o cadastro, porque apenas se cadastrou uma vez e conseguiu o benefício. E o INSS também não questionou isso. Agora, como fica essa questão, professor, com com o pente fino? Porque o INSS está cortando BPCs e aquilo que veio depois, que ele não comprovou a qualidade de baixa renda, que a família teve um aumento de renda da família, mas não foi informado para o INSS, também não houve uma fiscalização do órgão sobre isso, e o INSS vem agora pedir a devolução do que recebeu a mais, após comprovação junto à Receita e tudo mais, de que a renda aumentou. Como você vê esse caso? Então, caso bem interessante, né? Bem interessante. Veja bem, se a gente seguir o raciocínio desse julgado, né, e vai ao encontro da tua pergunta, os próprios órgãos governamentais, a Caixa Federal, o site gov.br, eles não informam, e essa é uma base de fundamentação muito forte, né? Os próprios órgãos oficiais, eles não orientam a esse segurado de baixa renda a atualizar o seu cadastro. Tá? Então, isso está lá no julgado 285, no tema 285 da TNU. Só buscar lá no voto que está muito bem explicado. Então, exigir retroativamente esses valores me parece que é um absurdo, assim, né? É um descaso, não é? É uma afronta à legislação. Agora, claro que a legislação do BPC, ela diz que a qualquer momento pode ser requerido, né, e pode ser pelo próprio CRAS, pelo próprio INSS, pode ser indagado qual é o sistema familiar, seja de renda, número de pessoas, né? Então, a gente sabe que pode a qualquer tempo e o pente fino está aí, está acontecendo. Agora, a busca retroativa pelo INSS me parece totalmente descabida. Não vejo como possível. E se isso acontecer, peguem o tema 285, que lá tem muita fundamentação para isso. Verdade. Professor, nós estamos indo já para o final. Eu gostaria que o senhor finalizasse com um tema que foi retirado de pauta, mas eu acho de suma importância o senhor conversar um pouquinho com a gente, e aí a gente finaliza com essa fala do professor. É o tema 284, que fala da cota parte, da pensão por morte, da escolha. Legal, muito bom, doutora Valéria. O tema 284, uma pena que foi retirado de pauta. Eu também o IEPREV está habilitado como amicus curiae nesse processo, nesse tema. Eu seria o representante do Instituto para fazer a sustentação oral. Foi retirado de pauta, mas logo a gente comunica os amigos quando ele voltar à pauta. O que diz o tema 284? Ele diz o seguinte, até vou ler aqui para ser bem preciso. Saber se o beneficiário da cota parte da pensão é possível optar pelo benefício assistencial mais vantajoso e em quais condições caberia tal opção. Olhem que interessante.
Vamos considerar um beneficiário de pensão da cota parte que a gente sabe que a cota parte ela pode ser menor do que um salário mínimo, a cota parte da pensão, certo? Sim. E aí é que vem a questão. Vamos pegar um exemplo, daqui a pouco, uma família que tinha lá um segurado que recebia um salário mínimo, tinha 3 dependentes, vai dividir entre 3, tá? R$ 333. Muito bem, como pensão. Mas o que está postulando o autor aqui no caso? Ele está postulando em receber o benefício assistencial, porque para ele vai receber um salário mínimo e não um valor baixo da cota parte da pensão. Então essa é a discussão, esse é o tema central, que é muito interessante, né? Porque se busca a tese do autor, né, do segurado, é a questão do benefício mais vantajoso, né? Ele ter o direito, ainda que nós saibamos que o benefício assistencial ele não é vitalício, né? Ele pode sofrer, como o doutor falou, doutor Lúcio, sobre o pente fino. Pode ser revisto, pode ser revogado a qualquer momento se perder os requisitos, não é? Agora, pode ele optar pelo mais vantajoso, que seria o benefício assistencial, o LOAS? Essa é uma questão que vai a julgamento logo, logo. Foi retirado de pauta agora, mas mês que vem já tem outra sessão de julgamento, quem sabe entre em pauta logo, logo. Então esse é um tema muito, muito interessante. Que bom Muito que vai bom. retornar. Que Vai bom que esse tema vai retornar. Eu acho interessante porque são temas que colocam em conflito decisões de TNU, dos tribunais em geral, né, superiores também, com o parecer já do Conselho de Recurso, por exemplo, da Previdência, que tem aí, inclusive, o enunciado que diz que deve ser concedido o melhor benefício. Perfeito. Então, você coloca a administração de choque com o judiciário. Né? É verdade. Isso é aquilo que eu vou dizer. Se concede administrativamente, por que negar judicialmente? A própria instrução normativa também, 77, fala, né? A instrução normativa e o próprio decreto também falam, né, do benefício mais vantajoso. Então, claro, eu não me lembro assim, toda a fundamentação do INSS, né, para negar. Uma delas seria que o benefício é irrenunciável, né, depois de concedido, né? Então tem algumas questões na linha de defesa do INSS nesse viés. Mas temos aí, estamos na expectativa, né? Logo, logo, quem sabe a gente volta a conversar sobre esses temas novos. E tem o tema do amianto. Temos uns minutinhos para a gente falar sobre o amianto? Temos, professor. Temos. Temos. Esse a gente fecha então com chave de ouro. Fechamos com chave de ouro. Lúcio. O tema do amianto também foi muito interessante. A gente sabe que o amianto é um produto químico altamente nocivo à saúde, né? Tem sido banido, né, nos últimos anos, exatamente pela me fugiu a palavra, por ser prejudicial não só ao trabalhador, mas para a população em geral, né? Se usava em caixas d'água, imagina, né? Então, imagina uma água contaminada em caixa d'água com amianto, né? E entre outros materiais, pastilha de disco, freios, etc. Muito bem. O que o amianto, qual era a discussão no caso do amianto? Existe um decreto do ano de 97. Esse decreto no ano de 97, ele determina que a atividade especial, trabalhador que desempenha atividade especial com amianto, os 25 anos de especial, a partir de 97, passaria para 20 anos. Ok? Vamos acompanhar um raciocínio aqui que é bem simples.
De 97 para frente, foi regulado que passaria a 20 anos a atividade especial. O fator de conversão 1,75. Só que, no caso em tela, o trabalhador, ele trabalhou um período anterior a 97. Anterior a 97. E como é que ficaria esse caso? Porque o decreto fala 97 para frente, mas esse cidadão ele trabalhou na década de 80, não é? Como ficaria o tempus regi actum? Esta foi a grande questão e a grande novidade do julgado, por isso que a gente fecha com chave de ouro, não é? Porque houve uma excepcionalidade do tempus regi actum, que é um princípio tão consagrado, né? O tempus regi actum todos nós conhecemos, né? Que atuamos, né? Um princípio consagrado, a lei é a lei vigente na data do fato, não é? Só que a tese do autor, e foi a tese acolhida e reconhecida, de que o decreto de 20 anos deveria ter sido aplicado anteriormente a 97, porque antes de 97 eram 25 anos de especialidade. Então, foi sustentado toda uma tese, também a doutora Juliana Bento atuou nesse processo pelo IEPREV, brilhantemente também, e houve toda uma sustentação com base na questão cancerígena do amianto, que é um produto altamente cancerígeno, e ele não foi só cancerígeno de 97 para frente. Aí que foi a questão sensível do julgador, porque ele foi diagnosticado, vamos dizer assim, identificado como cancerígeno a partir teve uma convenção da ONU no ano de 86 que identificou como cancerígeno. O Brasil, em 90, acolheu o sistema, acolheu a convenção da ONU. Só em 97 ele expediu o decreto, mas o amianto foi cancerígeno desde todo sempre. E por que o trabalhador, num período X, ele merece, faz jus à especialidade, e num período para trás não? Então, a TNU foi muito sensível, aplaudi de pé assim, a decisão, e abre até algumas discussões de colegas que abrem daqui a pouco até uma janelinha ali para discutir algumas questões quanto ao ruído também, né? Que o ruído, a especialidade do ruído tem aqueles tempos, né? Aqueles períodos que de tal ano a tal ano é tantos decibéis, tal ano a tal ano são outros decibéis, e que poderia haver uma tentativa de flexibilização também na questão do ruído, né? Então a gente tem que bater na porta do judiciário e fazer a nossa parte, né, gente? A gente tem que provocar, né? O advogado está aí para provocar e aí passar o problema lá para os nossos julgadores, e eles vão dizer como é que tem que ser julgado. Verdade. Professor, muito obrigada. A live de hoje foi excelente. Aprendi muito com o professor. Que bom, Valéria. É muito bom ter o professor, diretor do IEPREV, representando como amigos cures, como amigo cure, porque é de grande relevância a gente conhecer também esses precedentes. E eu vou aceitar a dica do professor, um voto na íntegra. Isso eu vou me comprometer hoje, que eu vou colocar isso em pauta e vou fazer. Gostei muito dessa dica. Lúcio, que legal, Valéria. Também, eu tô com esse dois aqui na agulha já. Isso é caso prático, tem que dar esse 285 aqui já para fundamentar a petição. Também, porque a gente pode fundamentar olhando o voto também, né? Muito bom. Muito bom. Né? Obrigado. Obrigado a as pessoas que estiveram aqui presentes. E Lúcio, finaliza a live pra gente. Mais uma vez, obrigado a todos aí que nos
prestigiaram, Valéria e o professor Marcelo Bittencourt, que nos honrou com essas informações valiosas, atualizações assim que é um privilégio nosso ter isso tudo tão fresquinho, né, Valéria? Notícias de hoje, desses processos tão importantes, desses temas, e gratidão mesmo, professor, obrigado. E espero em breve poder estar todos juntos novamente, presencial, Verdade. Evento, né? Verdade. Quem sabe podemos ter aqui um dia no Espírito Santo também, em algum congresso que a gente possa fazer por aqui. Verdade. Não, fico feliz com o convite, não conheço, só por foto, lugares maravilhosos que a gente vê, e eu quero ter sim um prazer de conhecer e dar um abraço em vocês pessoalmente. Tá? Povo muito querido, muito simpático. Obrigado. Gente, então, até breve todos. Fiquem com Deus, obrigado mais uma vez. E a gente está sempre à disposição aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, Gramado, que o povo adora, né? Eita, coisa boa. Então, a gente está sempre à disposição, gente. Fiquem com Deus, viu? Você também, um grande abraço. Até breve, professor. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.